Pessoal, vamos iniciar aqui o nosso curso de Direito Penal. Aqui eu trago para vocês nossa matéria, nosso conteúdo, ele vai girar em torno do direito penal. No que concerne ao direito penal, nós temos no Brasil um Código Penal. Esse Código Penal, ele é o decreto-lei número 2848 de 1940. Por que eu começo a minha aula trabalhando isso? Pelo seguinte motivo. Porque às vezes na sua prova, a gente está estudando a matéria de direito penal, as noções aqui de direito penal, o nosso Código Penal, e às vezes a sua prova ela fala de acordo com as disposições do Decreto-Lei 2848 de 1940. E aí eu preciso que você retorne, você se lembre que o Decreto-Lei 2848 de 1940 nada mais é que o nosso Código Penal. Tá? Então, se a sua prova perguntar de acordo com o Decreto-Lei 2848 de 1940 ou de acordo com o Código Penal, é a mesma coisa. Tranquilo? Não se assustem. Fala, professor, mas atualmente existe essa espécie normativa, decreto, lei? A resposta, não. E basta você olhar aqui que a nossa legislação ela é de 1940. Então, essa legislação ela foi criada sob a égide de outra Constituição. Tá? Então, atualmente, não existe mais essa espécie normativa decreto-lei. E esse decreto-lei ele foi recepcionado pela Constituição Federal com o status de lei ordinária. Tá? Então, a gente tem um Decreto-Lei 2848 de 1940, que é o nosso Código Penal. Tá? Atualmente, ele foi recepcionado pela nossa Constituição com o status de lei ordinária. E quando a sua prova perguntar de acordo com as disposições do Código Penal ou de acordo com as disposições do Decreto-Lei, ela está a questionar a mesma coisa. Tranquilo, gente? Vamos lá, sigamos. Aqui, nessa parte da aula, eu gosto de fazer uma breve introdução sobre o direito penal. Tá? Você já entendeu que o direito penal tem o Código Penal. O Código Penal é o Decreto-Lei 2848 de 1940 e esse Código Penal foi recepcionado pela Constituição com status de lei ordinária. Tá, isso aí é a ideia inicial. Agora vamos estudar aqui um pouco a estrutura do Código Penal. Tá? O Código Penal, ele é como que é a estrutura do Código Penal. A organização do nosso Código Penal. Tá. Nosso Código Penal, ele conta com duas partes. Parte geral e parte especial. Parte geral, duas grandes partes. Parte geral e parte especial. A parte geral, ela vai do artigo 1º até o artigo 120. A parte especial é do artigo 121 até o 362. Então aqui você já entende a estrutura do nosso Código Penal. O nosso Código Penal, ele tem uma parte geral e uma parte especial. É muito importante que você tenha essa leitura inicial, tá? Dentro da parte geral, a gente pode dividir a parte geral em 3 grandes módulos. Dentro de parte geral, nós temos a dita aplicação da lei penal. Aplicação da lei penal. Professor, quais são os artigos aí que vão referir-se à aplicação da lei penal? A aplicação da lei penal, a gente está falando do artigo 1º até o artigo 12 do Código Penal. Nós vamos ter os artigos que se referem ao que a gente chama de teoria do crime. Teoria do crime, quais são esses artigos? Grosso modo, artigo 13 até o artigo 31. Depois, a gente vai ter a subdivisão que a gente chama de teoria da pena. Teoria da pena vai ser basicamente, grosso modo, só para você entender melhor, do 32
até o artigo 120 do Código Penal. Então aqui, ó, você já vê, parte geral. A gente vai ter 3 grandes blocos. Quais são esses blocos? Aplicação da lei penal, artigo 1º até o artigo 12. Teoria do crime, artigo 13 até o artigo 31. E a dita teoria da pena, tá? Pois bem, na parte especial, a gente tem o que a gente chama de crimes em espécie. E aqui esses crimes em espécie, eles vão do artigo 121 até o artigo 359-T. Os crimes propriamente dito, homicídio, infanticídio, roubo, extorsão, estupro, peculato, furto, eles vão estar nessa parte aqui, ó, na parte especial, do artigo 121 até o artigo 359-T. Tá? Essa parte geral, que é do artigo 1º até o artigo 120, ela não trabalha com nenhum tipo penal, ela não tem nenhum crime. Os crimes, eles estão previstos na parte especial, tá? Então, o Código Penal ele é estruturado da seguinte maneira: parte geral, artigo 1º ao 120, parte especial, 121 até o 362, tá? Parte geral, aplicação da lei penal, artigo 1º até o artigo 12. Teoria do crime, 13 ao 31. Teoria da pena, 32 ao 120. Crimes em espécie, 121 ao 359-T. Tranquilo, gente? Alguma dificuldade até aqui? Pois bem. Professor, e esses artigos aí, o 360, 361 e 362? Gente, isso aí faz parte da parte geral e são as disposições finais do Código Penal, do 360 ao 362. São as disposições finais e são dispositivos sem relevância para a sua prova, tá? O que me interessa aqui agora é que você entenda essa estrutura mais elementar aqui. Pois bem, professor, estou começando agora, eu já sou um aluno mais evoluído. Dentre todos esses artigos aqui, onde eu tenho que ter extrema atenção? Gente, o artigo 1º até o artigo 12, que é a aplicação da lei penal, são tópicos que, quando eles estiverem no seu edital, eles são extremamente cobrados. O mesmo se diga em relação à teoria do crime, que é do 13 até o 31, tá? E aqui a gente já traz a primeira dica do estudo para concurso. Qual que é a primeira dica que a gente vai trazer? Vai trazer assim, sempre eu busco dentro das minhas aulas auxiliar os nossos alunos, tá? Os que estão começando, para que tenham uma trajetória mais assertiva e mais rápida, e os que já estão mais avançados, mas que ainda não obtiveram a sonhada aprovação, tá? Gente, em direito penal e em diversas outras matérias, vocês têm que dar uma atenção especial para a leitura de lei seca. Você vai abrir a legislação, professor, como é que eu faço isso? Simples demais. Você vai no Google, coloca lá Código Penal. Vai abrir. O primeiro site que aparece é o do Planalto. Você clica, coloca texto compilado e vai ler. Professor, tem outra maneira? Tem. Você compra um vade-mecum, quem gosta do livro físico. Você pode baixar um aplicativo, tem aplicativo chamam-se vade-mecum. Você baixa ele aí na sua loja aí do seu celular de aquisição de aplicativos e você tem acesso à leitura de lei. Então, um dos caminhos, uma das maneiras de você obter um domínio, uma assertividade maior em direito penal desde o início da sua preparação, ou quem já estuda há mais tempo e não está conseguindo ir tão bem, é leitura de lei seca. É um estudo que às vezes os alunos não gostam, mas é extremamente eficiente. Tá certo, gente? Retomando aqui para o nosso quadro, tá aí a primeira dica, e vocês peguem. Leitura de lei seca. É chato, os alunos não gostam, mas dá resultado. Beleza, gente? Vamos lá. Então, a estrutura do Código Penal é essa. O nosso Código Penal é o Decreto-Lei 2848 de 1940. Ainda nessa parte aqui, introdutória, propedêutica mesmo, eu quero fazer um outro quadro aqui com vocês. Quero fazer um outro quadro aqui. Deixa eu só apagar. Eu quero um outro quadro aqui em branco para a gente trazer mais uma noção geral que vai te ajudar bastante. Vamos lá, vem aqui comigo. Ó, vem aqui comigo. Quando a gente estuda direito penal, você tem que saber o que é uma infração penal. Todo direito penal, ele vai circundar esse quadro aqui, ó.
Você tem que saber o que é infração penal. Você tem que saber que quem comete uma infração penal merece uma sanção penal. A infração penal, ela é gênero e possui duas espécies. Quais são elas, professor? Essas duas aqui, ó. Crime, que é sinônimo, é a mesma coisa que delito. E qual que é a outra espécie? As contravenções penais. Então, de cara, você tem que ter esse conceito aqui, ó. Que infração penal é gênero, que tem duas espécies. Crime, que é sinônimo de delito, e as contravenções penais. Por sua vez, quem comete uma infração penal, seja na modalidade crime, seja na modalidade contravenção, merece uma sanção penal. Essa sanção penal também subdivide em duas espécies. Primeira espécie de sanção penal é a famosa pena. A gente diz muito, quem comete um crime merece uma pena, tá? Só porque aqui a gente já vai estudar de maneira mais técnica. Você já tem que entender que infração penal é o gênero que tem duas espécies, crime e contravenção. E você já tem que saber que o crime, ele é sinônimo de delito, tranquilo? E quem comete uma infração penal, seja na modalidade crime, seja na modalidade contravenção penal, merece uma sanção. Via de regra, essa sanção vem na modalidade pena. A pena é a punição para os imputáveis. Professor, o que é isso? Que palavra estranha? Imputáveis. Pessoal, muito tranquilo. Imputáveis, quem são essas ditas pessoas imputáveis? São as pessoas maiores de 18 anos e capazes. São as pessoas maiores de 18 anos e que estão no pleno gozo das suas faculdades mentais. Então, imputáveis são todos os indivíduos maiores de 18 anos e que estão no pleno gozo das suas faculdades mentais. Tranquilo? Então, já guarda esse primeiro termo, tá? Voltando aqui. Ó, cometeu uma sanção penal, cometeu infração penal, merece uma punição, uma sanção. Via de regra, ela vem na modalidade pena. A modalidade pena ela é aplicável para os imputáveis. Quem são os imputáveis? Os maiores de 18 anos e que estão no pleno gozo das suas faculdades mentais, maiores de 18 anos e capazes. Tem uma outra modalidade de sanção penal, que é a medida de segurança. A medida de segurança, ela é uma sanção para os inimputáveis. Para os inimputáveis por alienação mental. Os inimputáveis por alienação mental, pessoal, então, esses inimputáveis, eles estão lá, gente, no artigo por alienação mental, no artigo 26 do Código Penal. Os inimputáveis por alienação mental, tirar aqui para poder não ficar tampando, tá? Lê aqui que aí aparece para vocês. Perfeito. Os inimputáveis por alienação mental, que estão lá no artigo 26 do Código Penal, gente, não precisa de sofrimento. A gente vai explicar isso aqui tudo com calma. É só um panorama geral, uma apresentação geral do que a gente vai tratar e aos poucos a gente vai esmiuçando, tá? Eu só estou trazendo uma visão geral, uma visão do todo. Não fica afoito, não precisa correr lá no artigo 26 e falar, nossa, eu não estudei nem o artigo 1º. Calma, vamos por partes, tá? Retomando aqui, ó. Infração penal é gênero que tem duas espécies. Crime, que é sinônimo de delito, e as contravenções. Quem comete uma infração merece uma sanção penal. Via de regra, essa sanção vem na modalidade pena. A pena é a punição para os imputáveis. Quem são os imputáveis? Os maiores de 18 anos e capazes. As pessoas que estão no pleno gozo das suas faculdades mentais. Mas essa sanção também pode vir excepcionalmente na modalidade medida de segurança, que é a punição para os inimputáveis por alienação mental. Artigo 26 do Código Penal. Quem são os inimputáveis por alienação mental? Só para você já ter uma noção. São as pessoas que elas têm doença mental ou algum desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e isso faz com que elas não tenham capacidade de saber que o que elas fazem é ilícito. Entendeu? Então, são pessoas que, em razão de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, alguma alienação que essa pessoa tem, ela não tem capacidade de compreender que aquilo que ela faz é errado,
ou de decidir de maneira livre e consciente se ela vai cometer aquela conduta. Então, são pessoas que, em razão de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não sabem o que fazem. Tranquilo? Tá. Eu preciso que você fixe isso aqui. A gente já falou da estrutura do Código Penal e agora eu estou trazendo para vocês o conceito de infração penal. Eu vou fixar aqui desde já, embora eu retome isso mais à frente, que as contravenções penais elas têm alguns sinônimos, tá? Contravenção penal também é sinônimo de crime anão, crime vagabundo, ou também é chamado de delito liliputiano. Tranquilo? Então, contravenções penais são sinônimos de crime anão, crime vagabundo ou delito liliputiano, tá? E lembre-se, crime é sinônimo de delito, tá? A pessoa pode tanto falar assim, ó, João cometeu o crime de homicídio, como João cometeu o delito de homicídio. Das duas maneiras está correta, tá? E já aqui nesse momento introdutório, eu preciso que vocês entendam que as condutas mais graves, elas serão rotuladas no direito penal como crime, a dizer homicídio, roubo, estupro. As condutas com menor gravidade, elas serão rotuladas como contravenções penais. Então, condutas que lesam bens jurídicos relevantes ao convívio social harmônico, condutas graves, crimes. Condutas de menor gravidade, contravenções penais. Tranquilo? Beleza? Tanto é assim que o artigo 129 do Código Penal, ele tipifica o crime de lesão corporal, que é um ataque à sua integridade física ou à sua saúde. E a lei de contravenções penais, por sua vez, ela tipifica a conduta de vias de fato. Professor, o que é vias de fato? É um ataque, uma agressão que você sofre que ela não deixa vestígios de ordem material. Então, se você sofreu um ataque que deixa vestígios, lesão corporal. Se você sofreu um ataque à sua integridade, uma agressão que não deixa vestígios, por exemplo, um tapa ali no rosto, fica aquela vermelhidão, mas até você acionar a viatura, até você chegar na delegacia, requisitar o exame de corpo de delito, você ir lá para o IML para fazer esse exame, a vermelhidão, a rubefação ali já sumiu. Não vai ter mais esse vestígio. Então, um ataque à sua integridade que não deixa vestígios, que some, a exemplo da vermelhidão, de um tapa, vias de fato. Um ataque à sua integridade física que deixa vestígios, um soco no seu olho, que faz um corte, deixa roxo, lesão corporal. Conduta mais grave, crime. Lesão corporal é crime. Conduta menos grave, vias de fato, que é um ataque à sua integridade que sequer deixa vestígios, vias de fato, contravenção penal. Tranquilo? Dito isso, gente, essas eram as noções básicas que eu queria trazer para vocês, tá? Explicar a estrutura do Código Penal, para você saber que tem uma parte geral, uma parte especial. Trazer esse conceito de infração penal, de sanção penal, e agora a gente começa a adentrar na dogmática propriamente dita, no estudo da aplicação da lei penal, da teoria do crime, dos princípios e etc. Tá? Mas antes, eu acho de extrema importância que você tenha uma visão do todo. Você saiba que o nosso Código Penal ele é o Decreto-Lei 2848 de 1940, você saiba que o nosso Código Penal tem uma parte geral, uma parte especial, que você saiba que os crimes estão na parte especial e que você tem essa noção, infração penal gênero, que subdivide em crimes e contravenções. Quem comete uma infração penal deve passar por um devido processo legal e sofrer uma sanção penal. Professor, quem me traz esse devido processo legal? Aqui, ó, é o Código de Processo Penal, CPP. Tá? Quem comete uma infração penal merece uma sanção. Mas quem vai materializar e quem vai instrumentalizar essa aplicação? O devido processo legal, e o devido processo legal ele é trazido através do nosso Código de Processo Penal. Tranquilo? Sigamos. Nesse tópico, nós vamos tratar aqui das noções introdutórias, tá? Feito esse esboço propedêutico, essa introdução, a gente vai tratar agora de algumas noções introdutórias, gente. Eles não são cobrados, esses tópicos que a gente vai trazer aqui, muitas vezes eles não são cobrados no seu edital de maneira direta, mas é importante a gente abordar eles de maneira rápida, porque você não perde tempo com eles, mas se cair de maneira difusa em alguma questão, você está preparado.
Quando a gente trata aqui desse tópico aqui, ó, categorias do direito penal. Professor, o que eu tenho que saber aqui dentro? Basicamente, duas coisas. Você tem que saber que direito penal, Código Penal, ele é sinônimo de direito penal substantivo. E você tem que saber que direito penal adjetivo refere-se à matéria direito processual penal. Professor, qual que é a relevância disso? Gente, nenhuma. Terminologia. É só para na hora da sua prova ele falar assim, ó, direito penal substantivo. Se ele falar direito penal substantivo, ele está a referir-se ao direito penal comum, à nossa legislação que a gente estuda aqui, ao nosso Código Penal. Se ele disser direito penal adjetivo, ele está a referir-se ao Código de Processo Penal, ao direito processual penal, tá? Só serve para fins de terminologia e nomenclatura. Para vocês não errarem coisas banais. Direito penal substantivo é o direito penal, que a gente estuda aqui. Direito penal adjetivo é o direito processual penal. Simplesmente isso. Outra terminologia que eu gosto de tratar é que o direito penal objetivo são as leis vigentes no país. Professor, quais são as leis penais? Gente, o nosso Código Penal ele é uma lei, ele é um decreto-lei que foi recepcionado, como eu disse, com status de lei ordinária pela Constituição Federal de 1988. Então, direito penal objetivo são as leis penais vigentes. Nosso maior compilado da legislação penal é o nosso Código Penal. Tá? Mas a gente também tem outras leis especiais, como lei de tráfico, lei de tortura, lei de terrorismo, lei de genocídio, lei de abuso de autoridade, lei Maria da Penha. Tudo isso é direito penal objetivo. Direito penal objetivo são as leis penais vigentes no país. Direito penal subjetivo é o poder de punir, que o Estado detém um monopólio. O Estado ele detém um monopólio do poder punitivo. Então, quem pode aplicar uma punição ao indivíduo que cometeu uma infração penal é somente o Estado, porque o Estado ele é detentor desse direito penal subjetivo, que é o direito, é o poder/dever que o Estado tem de punir os transgressores da lei penal, tá? Isso é o que a gente chama de direito penal subjetivo. Então, direito penal objetivo, leis penais vigentes no país. Código Penal, lei de tráfico, tortura, terrorismo. Direito penal subjetivo é o poder de punir que o Estado detém um monopólio, tá? O Estado ele detém o monopólio do poder de punir. Então, é só o Estado que pode aplicar uma sanção, uma punição ao indivíduo que transgrediu uma lei penal, que cometeu um crime. Então, o indivíduo cometeu um roubo, cometeu um furto, cometeu extorsão, cometeu um estupro. Quem tem o monopólio, quem que é o único que está legitimado a puni-lo? O Estado, porque o Estado ele detém o monopólio do poder punitivo. Somente ele pode aplicar uma exceção somente ele pode aplicar uma punição, uma sanção penal. Professor, você falou aí que o Estado ele tem o monopólio do poder punitivo, de maneira que se alguém comete uma infração penal, seja um crime, seja uma contravenção, somente o Estado estaria legitimado a aplicar uma punição, já que o Estado detém o monopólio. Tem alguma exceção a essa regra? Seria o monopólio do poder punitivo do Estado. Somente o Estado pode punir as pessoas que cometeram infrações penais. Tem alguma exceção? Sim, tem uma única exceção. Uma única exceção que é admitida na legislação penal, que seria uma exceção a esse monopólio de punir alguém, que está previsto, essa exceção ao poder punitivo do Estado, está previsto lá no Estatuto do Índio. No Estatuto do Índio, tem uma exceção ao monopólio do poder punitivo do Estado. Por que no Estatuto do Índio tem uma exceção? Porque no Estatuto do Índio, em respeito à cultura, né, desses indivíduos, tem uma previsão de dentro ali dos indivíduos, dentro da tribo, eles poderem aplicar alguma punição ao indivíduo daquela tribo que transgredir as regras daquele grupo ali, daquela tribo. Então, a única exceção que a gente tem ao poder punitivo, ao monopólio do poder punitivo do Estado, é o Estatuto do Índio, que ele prevê a possibilidade ali de os líderes da tribo, deles punirem o indivíduo que pertence a esse grupamento, caso ele viole ali as regras daquele grupo. Tranquilo? Só. Afora isso, que é o poder ali que esse pessoal dentro de uma tribo, que os índios têm,
o monopólio para punir alguém, ele pertence ao Estado. A única exceção é essa aí prevista no Estatuto do Índio. Tranquilo? Tá. Em categorias do direito penal era isso. Direito penal substantivo, estamos a tratar do Código Penal. Direito penal adjetivo, estamos a tratar do direito processual penal. Direito penal objetivo são as leis vigentes no país. Código Penal, lei de tráfico, tortura, terrorismo. Perfeito. Direito penal subjetivo é o poder de punir que o Estado detém um monopólio, de maneira que se alguém cometer um crime, somente o Estado que vai poder puni-lo. Tranquilo, gente? Qual que é a única exceção ao monopólio do poder punitivo do Estado? O Estatuto do Índio, que prevê a possibilidade do pessoal ali da tribo sancionar um integrante daquele grupo, caso ele viole as regras. E agora, a gente passa para esse outro tópico introdutório aqui. Características da lei penal. Características da lei penal, gente, você deve lembrar desse mnemônico aqui, ó. G, generalidade, I, imperatividade, I, impessoalidade e I, exclusividade. Professor, o que é generalidade? Generalidade lembra de uma coisa geral, que é para todos, tá? Generalidade lembra de uma coisa geral, que é para todos, ou seja, todos devem obediência à lei, tá? Generalidade lembra de geral, é para todos. Todos devem obediência à lei. Imperatividade quer dizer que a lei se impõe independentemente da vontade dos particulares. A lei, ela é cogente. A lei, ela é o quê? Obrigatória. Então, o que é imperatividade? A lei é imperativa, a lei é cogente, a lei é obrigatória. Ela se impõe aos particulares, a mim e a vocês, independentemente de a gente concordar com o conteúdo dela ou não. A lei penal, além dela ser geral, dela ter a característica da generalidade, dela se dirigir a todas as pessoas, ela tem a segunda característica, ela é imperativa. Ela é cogente, ela é obrigatória. Tanto eu quanto você, todo mundo deve obediência à lei, ela se impõe. Ah, professor, mas eu não concordo. Eu acho que essa conduta não deveria ser criminalizada, não interessa. A lei, ela é impositiva, ela é obrigatória. E aqui eu sempre trago um exemplo em sala de aula que é o seguinte, o estupro de vulnerável. Artigo 217-A do Código Penal, que é você manter conjunção carnal ou praticar algum ato libidinoso com menor de 14 anos. Aí você fala, professor, não, eu já acho que a pessoa com 13 anos, ela já tem plena capacidade para decidir sobre a vida sexual. Gente, não interessa o que você acha ou o que eu ache. A lei penal, ela é imperativa, ela é cogente, ela é obrigatória. Se você praticar ato sexual ou conjunção carnal, qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, independente de você concordar com o conteúdo dessa norma ou não, você vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Tranquilo, gente? Beleza? A lei, ela é imperativa, ela é cogente, ela é obrigatória, ela se impõe independentemente de você concordar com o conteúdo dela ou não. Terceira característica, a lei, ela é impessoal. Lembra lá do artigo 37, caput da Constituição. O artigo 37, caput, ele traz lá os princípios básicos da administração pública. Quem lembra? É o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A lei penal, ela também tem que ser impessoal. O que quer dizer a lei penal ser impessoal? Quer dizer que a lei não se dirige a pessoas. A lei se dirige a fatos futuros. A lei não é feita para mim ou para você. Não é João matar Pedro, mas sim o artigo 121 tipifica matar alguém. Ela não se dirige a pessoa, ela se dirige a fatos futuros. A exemplo, artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então você já entende o que é a característica impessoalidade. A lei se dirige a fatos futuros e não a pessoas. E por último, exclusividade. Gente, exclusividade é que somente a lei penal cria infrações penais. Somente a lei cria crimes e comina penas. Então, exclusividade é dizer que a lei, ela tem um caráter exclusivo. Somente ela, somente a lei cria crimes e, por consequência, comina penas. E eu já te antecipo uma questão que a gente vai abordar mais à frente. Costume não cria crime, costume não revoga crime. Por quê? Por conta da característica da exclusividade da lei penal. Lei cria crime, lei revoga crime, tá? Então, em relação a características da lei penal, tá aqui, ó,
você vai lembrar do mnemônico GIE, generalidade, imperatividade, impessoalidade e exclusividade, tá? Lembre-se disso aqui, isso aqui vai te dar um norte, essas características da lei penal, para você ter uma noção mais global, para que você consiga entender o direito penal de uma maneira mais estrutural, mais sistêmica e consiga raciocinar em detrimento de ter que decorar tanto. Tranquilo, gente? É isso que a gente tinha para tratar.